No início do ministério do meu saudoso pai, irmãos, ele, com 7 anos, foi levantado, 7 anos de batizado, foi levantado para o ministério de ancião, com muita dificuldade. Quando foi apresentado, confirmado, ele tinha 29 anos. Irmãos, mas um pouco antes disso, eu quero contar para vocês como que chegou ao momento dele ser separado para o ministério de ancião. Logo depois de casado com a minha mãe, ele foi levantado para o ministério de cooperador de jovens. E era um cooperador de jovens muito amado pelas crianças, pela mocidade. Era uma igreja só que tinha na cidade, muita criança. Os pais tinham muitos filhos, muita criança, muitos jovens. E naquele momento, irmãos, ele exercendo o ministério dele com muito carinho. Tinha um cooperador oficial que estava muito velho, cansado, enfermo, já não estava funcionando muito bem, já estava falhando a mente dele. E o ancião que tinha à época aqui, irmãos, sentou esse nosso irmão cooperador, pela idade dele, e colocou meu pai no lugar como cooperador oficial. Irmãos, houve um descontentamento por parte dos jovens, das crianças, um choro muito grande. E também houve um descontentamento por parte da Irmandade, família, amigos, muitos irmãos que não aceitaram aquilo. Irmãos, e meu pai percebeu todo aquele movimento que estava querendo entrar uma divisão no meio da igreja. E por todos os fatos que estavam acontecendo na cidade, vieram servos de Deus de São Paulo, anciães do Brás, entre eles, à época, o irmão Miguel Espina, que era o ancião presidente da congregação. E congregando, o meu pai pediu para ele licença e gostaria de falar alguma coisa para a Irmandade. O servo de Deus permitiu. Na hora da testemunhança, meu pai levantou, falou: irmãos, gostaria de comunicar a Irmandade neste momento e aos servos de Deus que estão aqui, que diante de tudo que está acontecendo, essa divisão, muitos irmãos que não aceitaram, que o servo de Deus não está mais atendendo no ministério de cooperador, e eu fui colocado no lugar do servo de Deus. Mas diante de tudo isso, o Senhor falou comigo nessa madrugada, e eu aqui diante de vós, eu vos anuncio, eu renuncio ao meu ministério de cooperador, para que o servo de Deus volte novamente ao lugar dele, porque ele não é nenhum pecador, e se ele precisar, nós estamos aqui para ajudar. E se os irmãos do ministério, os anciãos, me aceitarem, eu volto para o meu ministério de cooperador de jovens, porque ele estava ainda atendendo como cooperador de jovens. Se os irmãos me aceitarem, eu volto ao meu ministério de cooperador de jovens. Se não, irmãos, eu fico aqui junto, servindo a Deus, porque o meu desejo é entrar na glória de Deus. Irmãos, quem estava sentado ali no momento que meu pai estava testemunhando, quem estava no atendimento do culto, estava sentado ali naquela cadeira que tem lá no púlpito, era o irmão Miguel Espina, que era o ancião presidente da congregação. Naquele exato momento, o irmão Miguel Espina depois relatou ao meu pai que o Senhor falou para ele na hora ali no banco: esse é o ancião que Marília precisa. E o Senhor confirmou no coração dele. Voltou para São Paulo, voltaram, resolveram tudo que estava acontecendo na cidade à época. Voltou, irmãos, ele mesmo já comunicou na hora que meu pai ia continuar como cooperador de jovens. Pode continuar aí, ajuda o irmão então que está idoso no atendimento. E importante é a obra de Deus não ter divisão. Irmãos, foram embora para São Paulo e naquele ano de 63, o servo de Deus, nosso irmão Miguel Espina, já levou o nome dele em reunião e foi confirmado para o ministério de ancião. Então, de cooperador de jovens, ele já foi apresentado direto para ancião. Por tudo aquilo que o servo de Deus enxergaram, na atitude dele, no amor à obra do Senhor. E no ano seguinte, o ano de 64, foi ordenado aqui na cidade de Marília. Por que demorava tanto assim, irmãos? Eram poucos irmãos que faziam ordenação, e esses poucos, eles tinham que percorrer, demorava o tempo, hoje é muito mais rápido, antigamente as estradas eram ruins, demorava muito tempo. Então ele foi apresentado, confirmado no ano de 63 e ordenado para o Ministério de Ancião em 64. E ele iniciou, ele tinha 29 anos quando foi confirmado,
e ali iniciou o ministério dele de ancião, que ele exerceu por quase 50 anos. Já tinha passado de 49 anos de ordenado. De confirmado em oração já tinha passado de 50 anos. E assim o Senhor o recolheu para o seu reino de glória no ano de 2013. Foi um funeral muito lindo, dentro de um ginásio de esportes, e o Senhor o honrou. Essa foi a trajetória do servo de Deus, que eu senti de contar para vocês. Que tantos irmãos perguntam, e a gente tem que contar de vez em quando alguma coisa, alguma obra que Deus fez. Deus abençoe a todos. Amém.